Tudo às claras começando, quadro aqui no canal em que respondo as perguntas de vocês. Tem perguntas sobre PSG, sobre Inter, sobre a Roma de De Rossi, sobre jornalismo, sobre Taylor Swift, muita coisa para responder para vocês. Então vamos começar depois da vinheta. Já deixa o like para me ajudar. Muito bem, então. Confere se está inscrito no canal, hein? Porque estamos crescendo por aqui. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Um recadinho importante antes de começar a responder aqui. Acho que esse já é talvez o quinto ou sexto Tudo às Claras por aqui. E eu costumo não repetir as perguntas, então corre para assistir os outros se você ainda não assistiu, porque pode ser que a sua pergunta já tenha sido respondida. Inclusive, algumas perguntas já foram respondidas com vídeos inteiros, então seguem me mandando perguntas sobre, por exemplo, o substituto de Mbappé, sobre perspectiva de Liga dos Campeões, enfim. Tem diversos vídeos no canal, então confere se a sua pergunta já não foi respondida. Primeira pergunta é do Caio CCGP. Quando você virou correspondente do EI/TNT, na época quando eu comecei era esporte interativo, né? Sempre estava claro, sem trocadilho, que queria Itália. Caio, mais ou menos. No momento em que eu me tornei correspondente, eu já trabalhava no esporte interativo na época, né? Há 4 anos, porque eu fiz 10 anos já na empresa e eu tenho 7 anos aqui. Então é isso, eu tinha 3 anos, na verdade, né? Então, eu não tinha muito claro na época que eu queria necessariamente ser correspondente. Não era um objetivo meu especificamente, mas eu não estava exatamente feliz com o que eu estava fazendo no Brasil. Na época eu comentava e apresentava também. Acho que o próprio esporte interativo também entendeu que seria interessante me dar uma oportunidade diferente. E na época eles queriam crescer o quadro de correspondentes, mas não era exatamente claro que seria a Itália. Na época a gente conversou um pouco, entendeu talvez, por exemplo, se a Alemanha seria interessante, se seria realmente a Itália, qual cidade seria, inclusive. Mas na época, e na verdade hoje continua assim, eu não falo alemão e eu já falava italiano. Então pareceu muito claro de que a Itália era um país mais acessível para o Brasil, no sentido de que é um país que já tem outras ligações com o Brasil de futebol mesmo, né? O futebol brasileiro, jogadores brasileiros têm um histórico grande com o futebol italiano. Os clubes italianos são mais conhecidos no Brasil, não apenas um ou dois. De fato, o futebol italiano ele é mais disseminado, digamos assim, no Brasil. Então a gente optou por Itália e na época também conversamos um pouco sobre Milão e Turim. Na época, Inter e Milan não estavam disputando Liga dos Campeões e a gente tinha um crescimento gigante da Juventus, né? A Juventus vivia a sua hegemonia. Eu cheguei em 2017, em janeiro de 2017. Então eu peguei a Juventus ainda chegando numa final de Champions. Um ano depois, né? 1 ano e meio depois, o Cristiano Ronaldo chegou. Então acabou que funcionou muito bem, mas não era assim tão absurdamente claro. Mas pareceu mais lógico. Mas não foi que existia a posição na Itália e eu fui lá e apareci para a posição, entendeu? Foi mais uma conversa de que eles estavam pensando em aumentar o quadro, eu estava querendo uma oportunidade diferente e a gente acabou unindo as coisas e que bom que deu tudo certo. A gente, claro, continuou também renovando os direitos da Champions e isso, obviamente, me ajudou em termos de seguir sendo correspondente por aqui. Oliveira S. Lara me pergunta: oi, Clarinha, qual a cor dos seus olhos? Gente, você sabe que muita gente me pergunta isso porque meu olho não é, tipo, claro, eu não tenho olho verde, mas meu olho também não é super escuro. Então, pra ser aqui, assim, específica, meu olho é meio amêndoa, sabe? Então ele tem uma... Eu vou chegar, vocês não vão conseguir ver não. Mas ele tem uma bordinha mais clara, assim, meio quase esverdeada, e o centro um pouquinho mais castanho. Então, a depender da luz, ele parece um pouco mais claro, um pouco mais esverdeado, ainda que não seja verde, ou um pouco mais escuro.
Eu gosto muito do meu olho, até porque, inclusive, é engraçado, porque minha mãe tem olho azul, meu pai tem olho castanho, e meu irmão puxou o olho azul de minha mãe, e obviamente o olho azul de outra parte da família do meu pai. E meu irmão tem um olho azul lindíssimo, assim. O de minha mãe é mais verde, mas o olho do meu irmão eu acho lindíssimo. Eu passei a vida inteira invejando o olho azul de meu irmão. E hoje eu sou bem apaixonada pelos meus olhos, pela cor dos meus olhos também. Curiosidade aí pra vocês. Sara Moraes pergunta, qual o melhor álbum de Taylor? Sara, deixa eu contar pra você, eu sou uma Swiftie nova, jovem, no sentido de pouco tempo. Eu não acompanhei a carreira da Taylor Swift, assim, de sair escutando álbum por álbum. Na época em que ela estourou um pouco mais, eu gostava mais das músicas, tipo Shake It Off. Essas músicas mais assim, que eram mais... Eu acho que elas são músicas mais simples, né? E a Taylor evoluiu pra músicas muito mais complexas, enfim, com um conteúdo bem mais profundo, assim, que hoje em dia eu gosto muito mais. Mas eu não acompanhei álbum a álbum. E eu, atualmente, eu gosto de muitas músicas específicas, tipo, eu amo Willow, eu amo Karma, eu amo Tolerated, mas não tem um álbum, assim, específico. Eu gosto de escutar a setlist da Eras Tour. E aí, de vez em quando, eu coloco uma outra música no meio também. Mas eu, normalmente, a setlist que ela usa pra turnê que ela tá fazendo agora, eu amo bastante. Luiz Eduardo Dupilati. Será que é... Não é Dupilates, né? Você não é Luiz Eduardo, aquele que faz pilates, né? É Dupilati, talvez seja assim o seu sobrenome. Interessante. Provavelmente você deve escutar bastante. Se o seu sobrenome for Dupilati, provavelmente você escuta bastante isso e é péssimo, né? Foi mal. Pergunta, qual posição você acredita que o Bahia terminará no Brasileirão 2024? Eu já fui mais otimista em alguns momentos, menos otimista em outros momentos, porque eu acho que é um Bahia que está evoluindo agora, que está amadurecendo agora, ganhou muitos jogadores. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, em termos de qualidade técnica, o nível do elenco do Bahia, em especial do time titular do Bahia, subiu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a gente precisa entender o quanto que esse time vai dar liga em confrontos mais complicados, né? A gente tá vendo agora um Bahia que faz um bom início de temporada no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, mas ainda não tem muito tempo e muitos testes, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os times como Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, enfim, clubes que a gente sabe que já tem um recorte recente de mais competitividade, mais dinheiro também. Então, eu fico na tendência ali de subir um pouquinho, baixar um pouquinho, a depender de um ou outro jogo. Eu acho que o Bahia vai ficar na parte de cima da tabela, eu acho que o Bahia vai brigar por vaga na Libertadores, não acredito ainda em briga pelo título, mas quem sabe aí uma sexta colocação... Eu tô esperançosa, estou pensando aí numa sexta colocação, quem sabe. Eu acho que é um bom lugar para o Bahia começar no seu primeiro ano, de fato, com investimentos no futebol do Grupo City. Vamos ver o que acontece. Gabriel Frattari. Inter de Milão seria a terceira força da Champions, atrás de Real e City e à frente de PSG, Arsenal e Bayern? Gabriel Frattari. Não sei se você assistiu o jogo do Real Madrid, mas na minha opinião, em termos de confiança e de coletivo, essa Inter é mais forte que o Real Madrid. Óbvio que individualmente o Real Madrid tem jogadores melhores do que a Inter, mas o Real Madrid oscila mais e é mais irregular nessa temporada do que a Internazionale. A Internazionale perdeu apenas um jogo na temporada. Se você for contar mais de 90 minutos, aí tem 2 jogos, porque perdeu pro Bolonha na Copa da Itália. Mas eu acho que essa Inter está no mesmo nível de competitividade que Real Madrid e City em alguns pontos. Eu acho que ela está acima, por exemplo, eu acho que em termos de regularidade, essa Inter está acima de Real e City. Em termos de qualidade, aí ela está abaixo. Então vai depender muito, por exemplo, se eles se enfrentarem
em Liga dos Campeões do que a Inter consegue coletivamente criar contra um time que, de qualidade e de individualidade, por exemplo, num grandíssimo jogo do Vinícius Júnior, acho difícil qualquer time no mundo conseguir vencer. Mas, por exemplo, num jogo do City em que as estrelas individuais não brilhem tanto, a gente pode ter tranquilamente uma Inter vencendo. A gente viu isso na final da Liga dos Campeões passada. A Inter não empatou com o City ou não virou o jogo porque o Ederson fez uma partida absurda. Mas se o Ederson deixa uma das defesas que ele fez passar, teria sido 1-1 e talvez a gente tivesse numa prorrogação uma história diferente. Eu achei que em muitos momentos a Inter tinha total capacidade de vencer aquele Manchester City. E eu acho essa Inter melhor do que a Inter do ano passado. Então, pra mim, em termos, repito, em termos de competitividade, essa Inter está no mesmo nível do que a gente considera favorito, dos times que a gente tem considerado favorito durante mais tempo da temporada, né? Porque o Bayern de Munique, quando iniciou a temporada, a gente colocou quase todo mundo como favorito, mas a gente tá vendo uma temporada do Bayern que é muito oscilante, muito estranha, em certos momentos ruim mesmo. Então, pra mim, o Bayern de Munique caiu. O Arsenal, apesar de mostrar na Premier League muita qualidade, a gente tá vendo que também é um time que oscilou, que perdeu para times inferiores de qualidade. Então, pra mim, é um pouco por aí a situação da Internazionale. Pedro Souza, 1814. Quanto você pagou na sua faculdade no total? Pergunta aleatória. Pedro Souza, eu paguei R$0, porque eu fiz universidade pública. Eu fiz Universidade Federal da Bahia, faculdade de comunicação, e não paguei absolutamente nada pela minha faculdade, já que, primeiro, pago impostos e, ainda bem, temos faculdades públicas em que, cada vez mais, eu acredito e eu espero, né? Enfim, acredito no sentido de que desejo mais pessoas que não tenham privilégios entrem, porque eu sou uma privilegiada, eu não paguei pela faculdade, mas eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Então, obviamente, meus pais tiveram a condição de pagar por uma educação que, na maior parte, no geral, tem uma qualidade acima das escolas públicas do Brasil. Então, para mim, educação é base de tudo, é chave de tudo para sucesso de qualquer país, qualquer povo. Então, quanto mais a educação de base for melhor, mais gente melhor tem acesso à universidade pública e pode, enfim, seguir suas vidas e suas carreiras e crescer e evoluir e etc. E por isso que eu sou, inclusive, absolutamente a favor de que as coisas sejam reguladas no sentido de dar oportunidade para todas as pessoas, inclusive, ou melhor, principalmente para as pessoas que não têm o privilégio de estudar em escolas particulares, porque nós vivemos num país, quer dizer, eu não vivo mais, mas o Brasil é um país de absoluta diferença social, né? Então, um pouco por aí. Matheus IGL. Qual país que ainda não visitou e gostaria de visitar? Matheus, tem tantos, mas tantos. Eu quero muito visitar o Egito, quero muito ir na Nova Zelândia. Eu não conheço a Austrália, apesar de que eu tenho mais vontade de ir na Nova Zelândia do que na Austrália. Que mais? Caramba, tem mais lugar na Ásia que eu quero ir. Eu não conheço o Japão. Eu conheço muito pouco da América do Sul. México. Tem muito lugar que eu quero ir. Seguindo por aqui, lembrando para você que tá aí por agora, não esquece de deixar o like no vídeo e confere se você está inscrito no canal. Muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever, esquece de dar o like, mas se tá curtindo, deixa o like que super me ajuda. Maria Eduarda Vieira, como você se preparou para trabalhar fora do Brasil? Maria Eduarda, estudando, né? Mas assim, eu não pensava especificamente em trabalhar fora do Brasil. Não era um plano, então eu especificamente fiz, digamos, cursos e uma preparação para isso. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte, ou um desejo muito forte, assim, de conhecer novas culturas. Eu sempre fui a louca dos idiomas, então
repito, eu fui muito privilegiada de ter pais que puderam, por exemplo, toda vez que eu quis estudar um novo idioma, meus pais puderam pagar aulas pra mim. Então, assim, as minhas vontades e os meus desejos fizeram com que eu estivesse preparado na hora que apareceu uma oportunidade. Vai ter mais perguntas sobre isso, especificamente, inclusive, sobre correspondente, então entra um pouquinho mais sobre isso. Pergunta da Sandrine N. Mello. Quem você acha que merecia mais a convocação, Nino ou Beraldo? Sandrine, eu tô entendendo que o Nino é o do Fluminense, né? Que não tá mais no Fluminense. A minha pergunta, inclusive, de confirmação de onde está Nino, mostra pra você que eu não acompanho o Nino. Então, eu não consigo fazer a comparação especificamente entre Nino e Beraldo. Eu consigo te dizer que eu acho que o Beraldo merece, mas eu não acompanho os jogos do Nino pra te dizer se eu acho que ele merece mais ou que ele merece menos. Eu sei que o Beraldo merece, não só pela temporada que ele fez no ano passado no Brasil, e aí eu acompanhei a reta final dessa temporada, especificamente do Beraldo, porque começou a aparecer, né, que ele viria pro PSG, então foi o momento que eu comecei a ter um pouco mais de cuidado pra assistir o Beraldo, e eu assisti o início todo dele no PSG. O Beraldo ganhou muitas oportunidades no PSG, já são 12 jogos com o time. Era, inclusive, a expectativa de que ele tivesse menos espaço nesse início, mas, por conta de lesões no PSG, ele ganhou oportunidades, inclusive jogando também na lateral esquerda, onde eu acho que ele não foi tão bem, mas porque absolutamente faz parte, não é a posição natural dele, ainda que ele já tenha jogado lá no início como lateral esquerdo, enfim. Ele é um zagueiro pela esquerda, né? Então, obviamente, tem essa facilidade, talvez, digamos assim. O Luiz Henrique gosta de jogadores versáteis, então tem reforçado que quanto mais versátil ele for, mais oportunidades ele terá no time. Mas é como zagueiro, pra mim, que ele realmente deve ser utilizado. Inclusive, falei no vídeo aqui pós-classificação do PSG diante da Real Sociedade, que eu acho que o Beraldo fez o melhor jogo dele com a camisa do PSG. Então, pra mim, ele merecia, Sandrine. Mas eu confesso que eu não sei te dizer se talvez o Nino merecesse mais ou menos. Mas eu sei que o Beraldo merece. Pergunta agora do Michel P. Campos. 3 estádios que quer muito conhecer, 3 estádios que mais gostou de conhecer até agora. Estádios que eu ainda quero muito conhecer. Eu não conheço o estádio novo do Tottenham e eu quero conhecer porque é super moderno, enfim. Quero conhecer também Old Trafford, que eu não conheço, porque nunca tive a oportunidade de fazer um jogo lá, enfim, também não assisti. E fiquei tentando pensar num terceiro, Michel, mas não me veio assim de cabeça um específico, porque eu acho que os principais, assim, eu realmente conheço. Eu conheço muitos estádios da Itália. Na Espanha, eu conheço muitos também. Eu tinha muito vontade de conhecer a da Real Sociedade, que conheci agora. Foi o meu estádio, inclusive, de número 51. Então, não sei, mas esses 2 eu quero muito conhecer, em especial o Old Trafford. Eu quero muito conhecer Old Trafford. E 3 estádios que eu mais gostei de conhecer, cara, eu amei conhecer o estádio da Juventus. Eu acho que ele tem um charme diferente dos grandes estádios novos e modernos, que são muito parecidos. O Metropolitano, por exemplo, é um estádio moderno, bonito, mas eu acho ele igual a tantos outros, sabe? E o da Juventus tem um charmezinho, assim, ele é diferente, enfim, as cores. Eu gosto bastante do estádio da Juventus. Pelo lado de dentro, tá? Do lado de fora, ele não é tão bonito, ele tem muito estacionamento na frente e tal. O San Siro, obviamente, por toda a história. Eu tô focando aqui na Itália, mas é porque acaba sendo os que eu lembro mais. E talvez o Camp Nou. Eu acho o Camp Nou impressionante. Vamos ver como é que vai ficar depois da reforma. Mas a primeira vez que eu entrei, eu fiquei impressionada. É muito grande, né? É muito grande. Eu fiquei realmente impressionada. Aslan Couto pergunta, você tem contato com a Isa aí na França? Como é a sua relação com ela? Aslan, não tenho. Eu e a Isa não somos amigas, éramos colegas de trabalho, então, apesar de eu morar na mesma cidade que ela, não temos contato. Vitor RZX faz a pergunta, no lugar do Beraldo, você ficaria no PSG e tentaria ser um novo Marquinhos ou seguiria outro rumo? Mas, claro, tendo em mente que ele poderia sim ser mais vitorioso. Champions que o Marquinhos foi.
O Beraldo é muito novo ainda, né? Eu tô na dúvida se ele tem 20 ou 21 agora, mas é isso, acho que são 20, que acho que ele tem 20 anos. E ainda tem muita coisa pela frente pra gente entender pra que lado a carreira do Beraldo vai. Ele tem, inclusive, o Marquinhos como ídolo, né? Ele já falou isso algumas vezes. E eu entendo que ele tem potencial para fazer uma carreira muito parecida com o do Marquinhos, no sentido de se tornar titular de um grande clube na Europa, ainda que vocês falem, porque o PSG não é grande, porque isso e aquilo, mas um clube que está brigando, que está na Liga dos Campeões todos os anos. Pode ser que a gente tenha um PSG nos próximos anos com um pouco mais de coerência, com um projeto um pouco mais estável, então pode ser que aconteça. Vitor, eu entendo que isso é uma decisão muito pessoal. Clara, eu jamais, inclusive, seria jogadora ou seria qualquer tipo de atleta, porque eu não sou uma pessoa competitiva. Então, cara, se eu chego num clube e eu tô feliz, eu sou titular, é um clube, querendo ou não, vitorioso, ainda que não seja o mais vitorioso, cara, eu fico, mas eu repito, eu não sou uma pessoa ambiciosa. Mas eu acho que ele tem muito tempo para, inclusive, fazer uma carreira parecida com a do Marquinhos e, não sei, talvez daqui a 6 ou 7 anos tentar uma coisa nova. Mas eu, inicialmente, não trataria o PSG como um trampolim, tá? Claro, porque se eu tivesse escolhido o PSG de primeira, eu não trataria como um trampolim, até porque ele chega no PSG muito jovem para se desenvolver. Diferente, por exemplo, do Neymar, tá? Que já chega no PSG como uma estrela. Eu não teria feito a escolha do Neymar. Porque, enfim, já falei aqui outras vezes sobre a escolha, o que eu não teria feito e etc. Mas são situações completamente diferentes. O Beraldo chega aqui para crescer e evoluir junto com o clube. Ele não chega aqui como uma estrela. Então, talvez sim, viu, Vitor? Mais perguntas por aqui. Kevin SS Cruz. Xavi Simons será substituto de Mbappé? Eu já fiz um vídeo específico sobre substituição de Mbappé, mas eu peguei essa pergunta porque eu queria falar do Xavi. Que espetáculo de jogos, inclusive, nas oitavas de final da Champions, né? Pra mim foi um dos melhores da eliminatória entre Leipzig e Real Madrid. É muito bom jogador, é muito jovem ainda, tem personalidade. Não tá certo ainda de que ele volta pro PSG no meio do ano, porque não é automático, tá? O PSG precisa acionar algumas cláusulas, tem algo a pagar, inclusive. Mas tudo indica que o PSG tem interesse de que ele retorne no meio do ano. Ele não faz exatamente a mesma posição do Mbappé, né? Normalmente, pelo menos eu não acompanho tanto o Leipzig assim, mas eu entendo que ele joga muito mais na linha, no 4-4-2, ele joga como esse quarto meio-campista aqui, né? Obviamente chegando bastante ao ataque. Então, não é exatamente a posição do Mbappé. Mas eu acho que ele é um jogador, sim, para fazer parte do PSG e estar, sim, como protagonista do time, mas eu não acho que ele substitui o Mbappé. Inclusive, repito, no meu vídeo, pra mim o Mbappé não tem substituto, então o PSG precisa, assim, procurar uma forma diferente de jogar. Por isso que, pra mim, se eu sou o PSG, na temporada que vem, eu não preciso trazer atacante nenhum, eu só trago mas pelo menos 2 ou 3 grandes meias. E não sei se eu traria um super atacante. Se é pra trazer o Vinícius Júnior, beleza. Mas se é pra trazer o Osimhen, o Rafael Leão, cara, não. Eu prefiro trazer 2 ou 3 meio-campos, assim, absurdos, incluindo aí o Xavi Simons pra estar no grupo, mas eu não acho que ele é o substituto do Mbappé. Flávio F. Filho, quais lugares morou na Europa e qual mais indica? Gostou? Eu já morei em Santiago de Compostela para fazer a faculdade. Não moraria de novo. Chove muito naquela cidade. Foi ótimo para estudo, é uma cidade pequena, tem atrativos e etc. Mas eu não sei, eu não indicaria para morar e eu não moraria de novo. Eu já morei também uns meses em Toulouse, também na época que eu estava fazendo faculdade, e estamos falando aqui de mais de 15 anos atrás. E gostei bastante da cidade. Gostei bastante, Toulouse era divertida. Morei em Turim e agora em Paris. De morar mesmo, são essas cidades. Eu indico muito Turim para uma pessoa que quer tranquilidade, que quer qualidade de vida, que não se incomoda com uma cidade mais quieta, mais parada, digamos assim. Eu gostava porque eu viajo muito a trabalho, gente. Nossa, o cabelo tá secando e tá ficando uma loucura.
eu viajo muito a trabalho e uma vez por mês eu vou a Barcelona. Então, eu não me incomodava de boa parte do meu tempo, ou alguma parte do meu tempo, estar numa cidade mais tranquila. Mas talvez se eu morasse e trabalhasse todos os meus dias em Turim, talvez eu achasse a cidade muito parada. Mas considerando isso, que eu vivo viajando, que uma vez por mês eu tô em Barcelona, aí pra mim é o lugar, assim, maravilhoso, qualidade de vida absurda. E eu não moro em Barcelona, mas obviamente eu tenho uma segunda casa em Barcelona, que é a casa do Marcelo, e eu indicaria absolutamente. É uma cidade que não é tão cara, por exemplo, como Paris, não é tão cara como Londres, por exemplo. Tem um clima absolutamente maravilhoso e tem o mar, que eu sinto falta, assim, loucamente. O Tui CMK, acha que o PSG tem alguma chance nessa Champions? Caso pegue um Arsenal ou Inter? Tui, eu tô entendendo pela sua pergunta que você acha que o Arsenal ou Inter são mais fracos que o PSG? Ah, eu discordo de você, discordo bastante. Pra mim, o PSG fez uma grandíssima partida contra a Real Sociedad, mostrou que é pra gente ficar de olho, que não é um time que está tão não favorito assim como poderia se imaginar. Mas eu não acho que ele tá à frente de Arsenal ou de Inter. De Inter, sinceramente, não. De Arsenal, eu entendo que é um time que na Liga dos Campeões está voltando agora, tem muito tempo que não é protagonista na Europa e etc. Mas o Arsenal é muito bom time, gente. Então, eu acho que o PSG não é favorito contra ninguém. Mas eu acho que ele pode ser competitivo com praticamente todo mundo, se for esse PSG que a gente viu contra a Real Sociedad. Talvez o confronto mais fraco, que é o do Dortmund, que é Dortmund e quem, gente? Dortmund e PSV? É isso? Acho que é, né? Talvez nesse confronto ele seja favorito, o que não significa que vai passar. Mas todos os outros eu acho que ele não é favorito, mas ele pode ser competitivo. Victrine Nicolau pergunta: sou muito inseguro sobre tudo, então minha dúvida é como ou quando você percebeu que MB, Marcelo Beckler, era a pessoa certa para você? Victrine Nicolau, quando o sentimento e os objetivos se alinharam. Porque para mim não basta apenas você amar uma pessoa, vocês precisam ter objetivos e metas e planos de vida muito alinhados. Por exemplo, eu e Marcelo não queremos ter filhos. Eu amo Marcelo, Marcelo me ama. Mas imagina se eu quero ter filhos e Marcelo não quer ter filhos. A gente se ama, mas eu quero ter filhos e ele não quer. Como que faz? Não faz. Não tem como, a não ser, ou um dos dois vai ter que abrir mão de algo que é muito importante. Eu não posso ter um filho sem querer. E o Marcelo também não poderia ter um filho sem querer, no sentido de que não é a forma correta de você ter um filho. Então, eu acho que eu soube que ele era a pessoa certa quando as duas coisas se alinharam. O sentimento e o plano de vida. Pergunta agora do John Miranda 83. Acha que o meu Real leva a Champions de novo? John Miranda, o Real tem qualidade para isso. Mas o Real mostrou, inclusive agora nessas quartas de final, que ele pode não estar tão seguro assim, digamos. Mas vamos falar a verdade, né? O que você fez nas oitavas de final, quando você chega nas quartas, e o Real Madrid já fez grandes partidas pra gente entender que ele pode novamente fazer grandes partidas, fazia uma diferença se ele passou nas oitavas de final com aperto ou sem aperto. Então, eu acho que o Real Madrid pode sim levar. Agora, se eu acho que vai levar, aí é diferente, porque depende de muita coisa. Por exemplo, se a gente tiver nas quartas de final um Real City, cara, pra mim esse Real Madrid pode perder do City. Não acho que o City é favorito diante do Real, mas também não acho que o Real é favorito diante do City. Lurotonde, ainda está muito cedo para se empolgar com a Roma de De Rossi? Ô Lurotonde, muita gente me pedindo para falar sobre a Roma de De Rossi e eu acho que é muito cedo pra gente entender que Roma é essa, mas eu não acho que é muito cedo para curtir essa Roma. Eu, inclusive, até deixei separado aqui, para não falar os números errados, o De Rossi pegou a Roma tem 11 jogos. Desculpa, tem 9 jogos. Nesses 9 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, são inclusive na Europa League, né? E 6 vitórias.
7, 8, 9. Isso. A única derrota é pra Inter, que, vamos combinar, é o melhor time da Itália e, pra mim, um dos melhores times da Europa. A Roma estava na 11ª colocação quando o De Rossi pegou o time e agora está na 5ª colocação do campeonato italiano, classificado. Vai jogar, inclusive, contra o Brighton agora pela Europa League. Inclusive, estou soltando o vídeo. A Roma provavelmente vai estar jogando, para quem está assistindo assim que o vídeo saiu. O De Rossi, inclusive, já disse várias vezes que se inspira no De Zerbi. Eu tenho a impressão de que o De Rossi quer fazer em termos táticos na Roma é o que o De Zerbi faz nos seus times. Então, obviamente, se a gente pensar por esse lado, o De Zerbi está muito mais adiantado no processo do que o De Rossi. O De Rossi até então tinha trabalhos na Série B e não tinha ido tão bem, mas ele trouxe algo para a Roma que absolutamente faltava. É verdade que o Mourinho fez um grandíssimo trabalho na Roma, ele voltou a colocar a Roma na briga por títulos europeus, beleza, não é a Champions League, mas sim venceu a Conference League, sim esteve na final de Europa League, mas o Mourinho, neste momento, tinha meio que anestesiado e matado, assim, todo o ânimo e toda a energia da Roma. E o De Rossi resgatou isso. Em termos de táticos, eu não consegui acompanhar todos os jogos da Roma, porque, infelizmente, por demandas de trabalho, eu acompanho muito mais os times que estão na Liga dos Campeões e também não estou mais na Itália, né? Então, tenho que dar um foco aqui em PSG, em campeonato francês, enfim. Mas é uma Roma que tem uma atitude em campo muito diferente, que tem individualidades não só com mais liberdade em campo, mas melhores mesmo. Assim, o Dybala tá muito melhor sobre o De Rossi, o Lukaku tá melhor sobre o De Rossi, o Pellegrini tá melhor sobre o De Rossi. Então, é uma Roma que ganhou um ânimo, assim, gigantesco e que não tinha um time ruim, né? Assim, se você pegar as qualidades, as individualidades da Roma, não é um time ruim. É um time que jogava muito abaixo do que poderia. E o De Rossi mostrou que esse time pode jogar acima. Mas é verdade que essa Roma tem esse caminho de nove jogos. A maioria são adversários mais fracos, né? E quando pegou um grandíssimo adversário, que foi a Inter, perdeu. Mas precisamos de mais testes. Mas não é cedo para curtir a Roma. Para mim já é outro time em termos de atitude, de ânimo. É um time muito mais criativo. E eu acho que tudo isso tem a ver neste momento, porque eu acho que taticamente ainda não é uma nova Roma. Mas tudo isso trouxe uma confiança pro time, um ambiente pro time que faz com que acerte mais passo, que você tenha mais criatividade, que você se sinta mais seguro em campo, que você tenha mais confiança para dar uma bola no primeiro... no primeiro toque. Então é uma Roma que ganhou um ar diferente, bastante interessante. Inserção extraordinária aqui no Tudo às Claras para falar da Roma, porque a Roma venceu por 4-0 o Brighton. Eu estava falando para vocês terem calma, mas avisei que era para curtir essa Roma, que não era cedo demais para isso. Um time que consegue potencializar a criatividade e a qualidade dos seus jogadores. Não é à toa que Dybala e Lukaku brilharam não só desde que o De Rossi chegou, mas também na partida em especial. O Mourinho dizia que essa equipe não tinha qualidade o suficiente para brigar por grandes coisas. E olha só que terrível para um grupo você falar isso, né? E o De Rossi faz exatamente o contrário. Ele potencializa os jogadores, ainda que não seja taticamente uma grande novidade que a gente consiga já perceber, pode ser que em algum momento seja, ele já traz uma confiança e um ânimo que tudo funciona, né? Os jogadores têm confiança, se sentem bem em campo e isso faz com que muitas coisas funcionem melhor e de forma mais rápida. Porque você tem confiança de dar aquele passe, de chutar naquele momento, chutar aquela bola. Então as coisas estão funcionando, um 4-0 pra gente perceber, por mais que a gente também fale muito do grande trabalho do De Zerbi no Brighton, também existem coisas boas fora da Premier League. Então fica aí esse recadinho também pra vocês e a gente volta aí à programação normal agora do Tudo às Claras. Marcotoniba. Qual a região da Europa se assemelha com a da Bahia em clima e receptividade do povo? Nenhuma, né, Marco? Nenhuma. Nada é igual à Bahia. Nada é igual à Bahia. Mas, pelas outras perguntas que você fez aqui, se você está procurando um lugar seja mais próximo da Bahia,
te diria primeiro para ir para um lugar que tem mar, porque se não tem mar já tem uma coisa aí grande. Se você não ligar para o caos, você pode ir para algo mais parecido para o sul da Itália, Nápoles, alguma cidade ali parecida. É o caos, a gente também tem caos no Brasil. O clima é melhor, tem mais verão, assim, dura mais tempo e tal, tem mar. Na Espanha, você pode também ir para mais um sul da Espanha. Barcelona é uma cidade muito colorida, uma cidade que tem mar, é uma cidade que tem bom tempo. Mas igual, não tem. São culturas muito diferentes, estilos de vida muito diferentes. Então não dá pra dizer qual que é a mais parecida assim. Mas eu te diria, quanto mais ao norte, na Europa em especial, você vai ter mais frio. Então você vai ter, pela cultura, geralmente pessoas um pouco mais fechadas, pessoas mais frias. Então vai indo pro sul, vai procurando mais nessa linha assim. Nina Fonseca, como você começou a trabalhar com esporte? Nina, o meu trabalho final de curso de faculdade foi um livro de futebol para as mulheres, né? A Linha da Bola. Mas, quando eu saí da faculdade, eu não queria necessariamente trabalhar com futebol. Só que esse livro, ele abriu as portas do jornalismo para mim, porque o Correio da Bahia, Correio só, né? Mas o da Bahia no sentido do estado... Na época, um ex-colega meu de faculdade e colega de meu irmão a vida inteira no colégio, que é o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, ele trabalhava como, se eu não me engano, na época, subeditor ou editor de esportes. E ele me convidou para ter uma coluna de futebol baseado no meu livro. E aí eu fui. A partir disso, a TV Bahia me chamou, inicialmente para ser comentarista. Eu comecei depois do jornal como comentarista, e aí foi assim que eu comecei a trabalhar especificamente com o esporte. Eu preciso correr aqui que eu tenho uma reunião. O que esperar do Milan daqui ao fim da temporada e na próxima temporada? Espero um Milan que brigue pela vaga de Liga dos Campeões. Não acredito que é um dos favoritos para o título da Europa League, mas eu espero que no ano que vem seja um Milan mais competitivo na Europa. E eu quero terminar aqui com a pergunta do Eric Luiz Carvalho, que é mais conhecido como meu melhor amigo. Tem projeto de livro novo? Fala um pouco dos que você já escreveu. Eu tenho ideias, tenho umas 2 ideias de livro novo, mas livro não dá dinheiro, gente. Então, nesse momento, não dá pra parar e ficar sem ganhar dinheiro pra escrever livro. Não tenho tempo pra isso, infelizmente, nesse momento. Mas tenho ideias. Mas para falar dos livros que eu já escrevi, eu falei desse primeiro, que foi o meu projeto de curso da faculdade, A Linha da Bola. É um guia de futebol para as mulheres, na época fazia sentido, estamos falando aqui de quase 20 anos atrás. E hoje eu acho que ele não faz sentido, mas na época era uma forma de iniciar a conversa sobre o porquê de tantas mulheres quererem aprender sobre futebol, quererem participar do mundo do futebol e não terem onde buscar esse início. Então, o livro na época fez sentido. O meu segundo livro se chama Os Sem Copa, craques que encantaram o Brasil e nunca disputaram um Mundial. Então, por exemplo, o Alex, que pra mim tinha que ter ido pra alguma Copa do Mundo, nunca foi pra uma Copa do Mundo. Outro exemplo, jogadores que foram muito craques e muito especiais, mas ainda não tinha a Copa do Mundo, ou que eram estrela na época em que a Copa do Mundo parou por conta de guerra. Enfim, são diversos jogadores que por algum motivo não foram uma Copa do Mundo, mas que mereciam ter ido para uma Copa do Mundo. E por fim, o meu livro do Bahia, que são os 10 mais do Bahia, faz parte da coleção, né, Ídolos Imortais. E foi uma votação com os 10 maiores ídolos do Bahia. Esse livro, sim, é bastante fácil de achar, enfim, nas livrarias e tal. Se tiver torcedor do Bahia aí que quiser comprar através de mim, também pode comprar, porque eu tenho bastante livro lá no Brasil e aí envio pra vocês. Então é isso, minha gente. Tudo às claras de hoje fica por aqui. Vamos ver o que acontece aí no final de semana. Lembrando que semana que vem, de novo, tem Liga dos Campeões, então farei... Clareou da rodada, também já pensando um pouquinho na rodada de Liga dos Campeões. Se você está por aqui, não esquece de deixar o like se você curtiu.
uma forma de ajudar a sua produtora de conteúdo favorita. E confere se está inscrito no canal. Comentário sempre por aqui. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que tem que responder. Então, vem participar aqui comigo do canal. É isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.